Olá, bem-vindo ao Conectarium, seja de volta ou seja a primeira vez. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho e hoje a gente vai falar sobre o terceiro vídeo de uma série sobre os nodos lunares. Então, vou colocar os cards aqui. No primeiro vídeo a gente falou do que é, da astronomia, da simbologia de Áries e Libra. No segundo falamos onde esse novo ciclo aciona para cada signo ascendente. E aí eu fiz um trabalho para mim, pensei, puxa, deixa eu dividir aqui com o pessoal no canal, que eu acho muito bacana. Olhei e fiz um retrospecto deste último ciclo, desde que começou em Áries e Libra lá em 2004, esses últimos 18 anos e meio, que áreas de experiência foi pegando para cada signo ascendente e queria dividir isso com vocês. Eu acho muito bacana quando a gente revisa, a gente tem a oportunidade de olhar e entender a gente mesmo de um outro ângulo, a gente está transformado, graças a Deus, e poder ver as experiências que a gente viveu e repensar para o próximo ciclo, certo? A ideia é sempre essa, a gente pegar o aprendizado do passado e levar para o futuro, ok? Então vai funcionar assim, eu já chego nesse slide, onde a gente vai ver cada eixo e as datas, vou explicar por cada signo ascendente. Mas antes eu preciso fazer uma introdução com vocês, importante, vamos a ela. Vamos lá. Veja no seu mapa exatamente onde cai o eixo Áries e Libra, ok? Isso é uma ilustração, tomando por base. Quando vocês forem ver os slides, vai estar bonitinho, cada signo começando a 0 grau. Na vida real não é assim. Então, você sobreponha, por favor, para o seu mapa, para você não incorrer em erro, colocar coisa na sua cabeça que não é para o seu mapa, enfim, dá uma olhada aí, ok? Eu vou mostrar daqui a pouquinho que esse eixo Ares-Libra pode estar contido em duas áreas de experiência. Já volto para esse tema aqui. Essa aqui, essa série de três vídeos é uma análise do trânsito do eixo nodal no mapa de nascimento. Não é uma comparação do eixo nodal atual com o eixo nodal de nascimento. Temos os nodos no nosso mapa, né? Eles estão em algum lugar do nosso mapa, isso é uma outra interpretação. Só que agora esse trânsito atual no céu em Áries e Libra aciona uma determinada dupla de experiências, um eixo que a gente fala na astrologia. Então, só para deixar isso claro. É, com relação, né, se caso aqui esteja o seu mapa, Áries e Libra, contido em duas casas, vai analisando, tem no outro vídeo, o vídeo 2, uma análise mais detalhada da passagem por grau. Você vai vendo como que transcorre, as datas que transcorrem a passagem do eixo nodal por cada grau até chegar na casa onde você tem essa mudança de área de experiência, tá? Do eixo Áries e Libra. Eu vou mostrar uma imagem, vai ficar mais claro esse ponto. O nó do norte, então, lembrando, fala do rumo atual, o norte, a bússola, onde a energia flui mais facilmente. A gente está direcionado para o nó do norte, uma oportunidade da gente desbravar, ok? Analise bem, ver os outros dois vídeos é fundamental, assim, para você tirar o melhor proveito possível, tá bom? O nó do sul convida a uma revisão, uma investigação das energias que estão estagnadas e que precisam de uma reformulação. Lembrando, eu vou colocar lá no final as datas dos eclipses. Eclipses, os eclipses acontecem sempre perto dos nodos e tem essa energia de finalizar algo, algo que está estagnado, algo que a gente precisa que finalize, apesar de a gente levar essa palavra muito mal, né? Mas nós que estamos aqui, gostamos de astrologia, acho que a gente tem esse olhar, né? é, de oportunidade. Vamos falar disso já já. Analise os planetas que tem nesse eixo Áries e Libra, assim como o eixo Câncer e Capricórnio, que aspectam, né, Áries e Libra com um aspecto mais tenso, de quadratura, tá bom? E claro que tem os signos que aspectam por facilidade, com mais facilidade, né? Os signos de fogo, os signos de ar têm uma facilidade maior, tá bom? Com o eixo Áries e Libra, por ser Áries signo de fogo e Libra um signo de ar. Então tem uma conversa mais harmônica. Mas como na astrologia os aspectos de tensão falam mais alto, dá uma olhada para ver quais são oportunidades estão ali. Quando a gente fala de 90 graus, quadratura e tal, lembra sempre, tensão na astrologia é motor, é oportunidade, senão a gente fica sempre no mesmo lugar, ok? Então, se você está aqui e gosta, é porque você está a fim de se debruçar sobre o seu mapa, ok? Faço votos que seja isso.
A astrologia tem muitas camadas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quem dera fosse uma coisa só, sabemos que é complexa. Então, leve em conta que durante essas datas que você verá, é, há outros trânsitos, lógico, acontecendo ao mesmo tempo que podem tanto te desafiar, ter te desafiado, como ter te facilitado. Então, pode ter um Saturno ao mesmo tempo que exigiu mais, pode ter um Plutão fazendo excelente aspecto que você conseguiu fazer uma reviravolta, enfim, tem de tudo, certo? Não tema as transformações, como eu estava dizendo. Elas, na verdade, são trilhas de oportunidade para você chegar mais perto de quem você é. Bora lá, né? Bora trabalhar. Início, esse é o início de um ciclo nodal, porque a gente está começando pelo primeiro signo do zodíaco, que é Áries, que é onde está o nó do norte, onde está a bússola. Áries é o primeiro. O dia aconteceu a troca nodal no dia da lua nova, que você sabe que tem essa energia do novo, muito forte, com diferença de hora e pouco entre uma coisa e outra, tá? É muito esse olhar do novo, né? Do novo, de um novo processo num ciclo lunar em Câncer, que é um desses signos de tensão, onde a gente está realmente com os elásticos esticados para esse novo momento. Não fosse só isso, como Plutão está lá no final de Capricórnio, aspecto de tensão com Plutão, um aspecto mais intenso que a quadratura, deixando claríssimo que é tempo de olhar o que a gente não estava olhando e de ver o que a gente colocou debaixo do tapete, que é a pegada de Plutão. Ok? Bora lá? Faça uma retrospectiva, anote, revise as narrativas do que você se contou nessas áreas de experiência, nas épocas que aconteceram, e aproveite esse novo ciclo para você ressignificar, recontar esses temas na sua cabeça, porque a voz que a gente mais escuta é a nossa. Então, eu te pergunto, o que que você tem se dito? Né? De repente, alguma coisa que ficou ali travada, você aproveitar esse momento agora para ressignificar e não ficar carregando isso adiante, ok? Aqui é só aquele exemplo, eu coloquei em todos os vídeos porque é importantíssimo. Se você tem Ares Libra entre uma casa e outra, observe o momento que ele troca de experiência, ok? Para você entender. Por exemplo, esse mapa do Chaplin, né? Ele estaria com o nodo aqui na casa 6, e quando o nodo chegar lá, mais ou menos, né, a 20 e poucos lá de Ares, é que entra na casa 5, tá bom? Então, porque o nodo vai ao contrário, né? E aqui o exemplo do eixo é contido dentro o signo inteiro contido dentro de uma única dupla de experiência, de um eixo, certo? Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ver os 12 signos, então eu vou colocar a minutagem para vocês, para facilitar, para ficar mais fácil para vocês. Nós vamos ver então, a última vez entrou, e aqui eu não vou me repetir muito do que eu falei no vídeo 2, porque ali no vídeo 2, você tem um detalhamento maior desses eixos, tá bom? Aqui eu vou focar o nome do eixo e as datas. Aí, mais detalhes sobre essas áreas, dá uma olhadinha no vídeo 2 que vai te ajudar, tá bom? Senão fica muito repetitivo para quem viu tudo. Então, começou lá o ciclo, igualzinho que a gente está vivendo agora, Áries no nó do norte, nó do norte em Áries e nó do sul em Libra, de dezembro de 2004 a junho de 2006, ok? Então, eixo relacional, lembra? Então, Áries, o eu, Libra, o nós, pegando para quem tem ascendente Áries, né? Ali esse eixo, signos relacionais em casas relacionais. Dá uma pensada o que aconteceu aí. Depois ele vai ao contrário, né? O nó do norte, então, de junho de 2006 a dezembro de 7, e o nó do sul, o norte em Peixes, o sul em Virgem, acionando um eixo de serviço, que é o eixo 6, 12. Então, dá uma olhadinha aqui, revisão, né, dessa área de cotidiano, casa 6, e o norte puxando para 12, que é uma área mais de espiritualidade, né, de ir atrás de temas ligados ao imponderável, finalização de ciclos, enfim. Vamos seguindo. Depois de 2007 a 2009, o norte estava em Aquário e o sul estava em Leão, né, de dezembro de 7 a agosto de 9, num eixo de criação, de criatividade, né, casa 5, o nó do sul. Ah, só um detalhe para vocês. Se perder a hora que tiver o slide todo
Pronto. Lembra que aqui o Nzinho é norte, está do lado do nó do norte, mas caso não seja tão familiar para você, eu coloquei um Nzinho aqui e um S só para facilitar de norte e sul, tá bom? Então, o eixo 5, 11, que é um eixo mais facilitado no zodíaco, que tem a ver aqui com o processo de criatividade, casa 5, e 11, grupos, amigos, planos futuros, um eixo de criação, de divisão de talentos e tudo mais. Depois, de agosto de 2009 a março de 2011, o norte em Capricórnio e o sul em Câncer, tá? Aqui, para quem tem ascendente em Áries ou Áries forte, é um daqueles momentos onde tem uma tensão, né? Tem impele a um movimento em áreas que são muito importantes, né? Porque aqui é onde tem a cruz astrológica, o ascendente, área de parceria, ascendente você mesmo, você no mundo, parceria, família e trabalho é estrutural, pega a cruz do mapa, né? Então, um período onde o norte estava muito voltado para a carreira, meta, profissão, e o sul estava revisando temas familiares, tá bom? Aquilo que eu falei na introdução, então, por exemplo, a passagem em Aquário e Leão facilita para ascendente ou quem tem pontos fortes em Áries e Libra, tá? Porque é um signo de ar e Leão é um signo de fogo, como eu falei no início, ok? Depois, foi para Sagitário, de março de 11 a agosto de 12, o Norte na casa 9 e Gêmeos do Sul na casa 3, né? Então, foco ali em 9, revisando temas de casa 3. Depois, de agosto de 12 a fevereiro de 14, o Norte em Escorpião, passando pela casa 8, e o Sul em Touro, passando pela casa 2, tá? É, que mais? É o eixo do apego e desapego, né? Um eixo de recursos. Dá uma olhada aí, né? E dá uma notada no significado das casas lá no vídeo 2. Depois, a partir de fevereiro de 14, a gente entra naquele semiciclo, né? Que inverte. Aí o nó do norte estava em Libra e o nó do sul estava em Áries, né? No semiciclo, a gente tem uma oportunidade de revisar o rumo de novo, né? Porque o que foi começado aqui com o nó do norte em Áries em 2004, 9 anos depois, aproximadamente, tem uma revisão aqui, né? O nó do norte antes estava aqui, trazendo esse ímpeto e vigor para a personalidade, para a forma de se comportar. Quando entra um nó do sul, tem uma revisão disso, né? Que é um pouco do que algumas pessoas perguntaram, não é tema do vídeo, como eu falei, mas quando você tem o nó do norte invertido, né? Quando o nó do norte pega o seu nó do sul de nascimento e o nó do sul pega o do norte. Você tem uma oportunidade de revisar o rumo nessas inversões, né? É, o nó do norte passando pelo do sul tem uma oportunidade de rever os padrões, porque o nó do sul de nascimento fala desses padrões, condicionamento, zona de conforto, o nó do norte está trazendo essa visão para isso, né? E o nó do sul, pegando o nó do norte, aí está reciclando, né? Vendo o que precisa ser eliminado, o que precisa ser reformulado com relação à sua bússola, ao seu norte. Então, esse momento de semiciclo é um momento de revisão do rumo, ok? Então, aqui nesse caso, o norte, a orientação estava mais para relacionamento, né? E revisando a forma de se comportar, ok? Que aqui é um momento interessante para Áries, né? Porque Áries está muito ligado ao eu sou, a defesa da própria individualidade, como signo iniciador do zodíaco. Eu sempre falo, né, gente? Áries vence a inércia. Não é pouca coisa começar alguma coisa, né? Para Áries iniciar puxa, é uma energia monumental que a gente precisa desse signo guerreiro. E o foco aqui, mas o desafio, a sombra ariana é o nós, né? Então, quando tem o norte ali em Libra, é uma oportunidade de entrar em contato com esse nós, que é mais desafiador para Áries, né? Porque Áries tem esse papel de zelar pela individualidade, ok? Bom, aí novembro de 15 a maio de 17, o nó do norte estava em Virgem, focando ali na casa 6, no cotidiano, na rotina, e o nó do sul agora estava em Peixes, né? Trazendo essa revisão para esses pra assuntos de casa 12, ok? Depois,
nó do norte em Leão de 17, maio de 17 a novembro de 18, nó do sul em Aquário, de maio de 17 a novembro de 18. Então, aqui o norte estava puxando, né, para afetos, processo criativo, filhos, e o sul estava revisando grupos, tribos e tudo mais. Lembrando que esse eixo é facilitado para Áries, né? E aí a inversão, né? O norte de novembro de 18 a maio de 20, o norte em Câncer e o sul em Capricórnio. Aqui é o contrário do que a gente tinha falado antes, né? Então aqui são as metas, carreira, profissão, rumo de vida que está passando por uma revisão. E aí, gente, vocês me contem os eventos, né? Acontece troca de emprego, redirecionamento profissional, né? Enquanto que o norte foca aqui para a família, sei lá, nascimentos, enfim, base familiar, comprou a casa, bens imóveis, o que que aconteceu aqui? Então, aí nós temos de maio de 20, estamos chegando já, né? De maio de 20 a janeiro de 22, o nó do norte em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário, ok? Um eixo da comunicação, um eixo da expressão, da divulgação, da fala, do aprender, né? Dá uma olhada o que passou por aí. A reformulação estava aqui na casa 9, né? De como você amplia os horizontes, o que que você faz para ampliar viagens, vida acadêmica, crenças e filosofias. E o norte aqui é puxando a sua voz, né? Puxando a fala, o meio social imediato, a relação com irmãos, vida social, contatos, né? E, finalmente, de janeiro de 22 a julho de 23, que a gente está saindo desse ciclo, o eixo 28 de novo, né? Então, o norte direcionado para os seus ganhos, né? E o sul aqui revisando casa 8. A revisão numa área profunda e transformadora que é a casa 8, do dinheiro compartilhado, da sexualidade, das coisas que se transformam de forma visceral, né? Dos renascimentos, né? A casa 8 é a casa de morrer e renascer, né? Nós temos várias pequenas mortes ao longo da vida de nós mesmos, né? Que vai reciclando. Então, a casa 8 fala dessa profundidade, ok? Faz sentido? Então, você que tem Áries forte, agora nós começamos a rodar isso de novo, ok? Me fala se fez sentido. Bom, vamos lá, Touro. Eu vou indicar para todo mundo, e vou repetir se você está ouvindo todo, eu agradeço a audiência se você estiver ouvindo o vídeo todo, mas se você chega por signo, eu queria indicar que você olhasse a explicação de Áries, porque às vezes no início a gente fala mais coisas e pode ter alguma vantagem ali para você, tá bom? Então vamos ver para quem tem ascendente touro como foram essas datas. Então nós estamos recomeçando o ciclo, né? Então tem o nó do norte em Áries, né, que estava lá de 2004 a 2006, e o nó do sul em Libra. Então, recomendo que você dê uma olhadinha no significado das casas para no vídeo 2 tem mais detalhado para você tomar vantagem. Inclusive, eu coloquei um resumo por escrito também nos slides dessas áreas de experiência. Ia ficar poluído demais colocar aqui. Dá uma olhadinha, ok? Para você tirar vantagem. Então, o eixo do serviço, o eixo 612, né? Depois, estava em Peixes, o norte e o sul em Virgem, de junho de 2006 a dezembro de 2007. O eixo da criatividade, da criação, né, de como a gente tem talentos e compartilha com um grupo maior, né, as tribos, os planos futuros, isso estava evidenciado aqui com o nó do norte e o nó do sul, lembrando, é sempre um processo de revisão, de reformulação. De dezembro de 2007 até agosto de 2009, estava, então, no eixo 410, né, o nó do sul, na base família, né, onde questões emocionais, o íntimo, e o nó do norte ali, puxando para carreira, meta, profissão, né. Lembrando que eu tenho falado para os signos, para quem tem touro forte, as passagens pelos signos de água e terra facilitam, tá? Porque, lembrando que touro, aqui a passagem com virgem, por exemplo, touro e virgem fazem entre si um aspecto o mais harmônico da astrologia, que é um trígono, 120 graus,
E touro com peixes faz o aspecto de seixo, 60 graus, que também é uma facilidade. Pensa isso, você tomou vantagem desses períodos. Depois, o nó do norte estava em Capricórnio de agosto de 2009 a março de 11, e Câncer, né, no nó do sul, mesmo período, acionando então o eixo de comunicação, de aprendizado, casa 3 e 9. De março de 11 a agosto de 12, o nó do norte estava, se você pulou direto para o seu signo, só lembrando que tem o Nzinho e o S se você se perder. O norte estava em Sagitário e o sul em Gêmeos, acionando o eixo dos recursos, o eixo do apego e desapego, casa 2 e 8. Pensa aí, o norte na 8, o sul da revisão na casa dos recursos, de como você ganha, ok? Os meios de produção e tudo mais. Bom, de agosto de 12 a fevereiro de 14, estava o norte em Escorpião e o sul em Touro. Né? Aqui, quando pega o eixo relacional, gente, é sempre importante, né? Então, aqui o norte estava puxando para as relações e o sul estava revisando o comportamento. Sempre o nó do sul passando pelo ascendente é uma nova forma de se comportar. E aí, veja que planetas você tem ali, que casas ele rege, enfim, o que pode ter acionado. Cada mapa é um e há uma complexidade, cada pessoa é um universo em si mesma, né? Então, eixo relacional é importante. Depois, aí a gente inverte aquele semiciclo que eu estava falando lá na passagem por Áries, o norte em Libra de fevereiro de 14 a novembro de 15, e o sul em Áries, ok? Pegando o eixo do serviço, o eixo 6-12, ok? Cotidiano, dia a dia, tarefas, puxando aqui, e o sul revisando casa 12, que é aquela casa de espiritualidade, de entrega, de contato com, né, com o imponderável da vida, da gente, de repente, revisando os temas que você não controla. Passagem por casa 12, para quem tem muito touro. Quem tem muito touro, controle, né? Terra, segurança. Passagens por áreas que são mais imponderáveis é o pesadelo taurino, né? Pessoal, touro gosta de pé no chão, me dê garantias, certo? Depois, o norte em Virgem e o sul em Peixes, ok? De novembro de 15 a 17, a maio de 17. Então, lembrando que eu estava comentando, essa passagem é facilitada para signos de terra, né? Mas vai depender só uma parte. Eu falo por relação entre signo. Às vezes tem que olhar o seu mapa. É bem aqui que você tem um Saturnão que está ali pegando. Cada um vai ter uma biografia, ok? O norte depois, em maio de 17 a novembro de 18, o norte na casa 4 e o sul na casa 10. Aí revisando meta, carreira, profissão, sempre que pega o eixo 4-10, né, para nós que nascemos perto dos trópicos, ele aciona essa cruz do mapa, né? Então, há um desafio aqui. E aqui, para quem é ligado à carreira, trabalho, na sociedade que a gente vive, e touro é um desses signos, né, onde a segurança material é uma questão super visceral e mal compreendida, muitas vezes, né, eu sempre comento isso, a gente precisa respeitar cada signo, gente, não é sem julgamento, sem jargões, né, porque tem muito na astrologia a gente julgar o signo quem não conhece. Então, aqui é um desafio para touro, porque é a passagem do nó do sul, numa casa 10 que desafia a meta carreira profissão para um signo que está alicerçado, né, na segurança. E o nó do norte, então, puxando para base, para vida doméstica, para a família, interioridade e tal. Nó do norte, de novembro de 18 a maio de 20, em Câncer, o nó do sul em Capricórnio, acionando o eixo 3-9, que é um eixo de comunicação, que é um eixo de divulgação, aprendizado, ensino, questões legais, aqui na casa 9, né? Então, vê o que foi reformulado em termos de crenças e filosofias. Depois, maio de 20 a janeiro de 22, o nó do norte em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário, pegando o eixo 2-8, ok? Eixo, de novo falando da energia de touro, né?
Eixo 2,8 mexe com questão de recurso, apego, desapego, que é um eixo desafiador, né, para touro. Uma área super importante. Então, aqui nós tínhamos o nodo norte direcionado para o seu ganho, para o seu recurso, e o nodo sul mexendo com uma área de transformação, com dinheiro compartilhado, sexualidade, transformações mais profundas. Depois, finalmente, esse eixo que a gente está saindo agora é um período de janeiro de 22 a julho de 23, onde o nodo norte estava em touro, que facilita a expressão taurina, é reforçado a isso o trânsito maravilhoso de Júpiter por touro, né, que facilita desde maio de 23 a maio de 24, é isso, meio a meio do ano, essa expansão taurina. Também vamos falar de planetas, muito em breve vamos falar disso. Então, facilita essa expressão, o nó do norte, e aí a reformulação, o nó do sul, na área de parcerias, casamento, associação, revisando esse eixo relacional de novo. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Gêmeos, pessoal. Então, se você pulou para cá, dá uma olhadinha na explicação de Áries. Na verdade, a cada signo eu vou falando coisas que talvez interessem para vocês, ou vocês conheçam pessoas desses signos que vocês queiram dar uma olhada. Mas, em especial, em Áries, como é o primeiro, eu vou falando coisas que, de repente, eu não vou repetir. É legal você dar uma olhada, tá bom? E na introdução. Bom, vamos lá. Estamos começando esse ciclo. O norte em Áries e o sul em Libra, de dezembro de 04 a junho de 2006, no eixo 5-11, que é o eixo da criação, da criatividade, o norte na 11 e o sul da revisão na casa 5. Aí depois temos o norte, só lembrando que eu estou falando para todo mundo que é importante. A passagem pelos signos de água e de ar e fogo facilita que você tem gêmeos ou ascendente ou forte no seu mapa, facilita porque faz aspectos fluidos por combinação de elemento, ok? Então, fora que esse eixo 5-11 é um eixo mais auspicioso, né, da astrologia, o nó do sul, então, aqui em Libra, revisando a parte de afetos, filhos, processo criativo, e o nó do norte em Áries, puxando para grupos, distribuição de talentos, né, como você faz planos futuros, enfim. Depois, o nó do norte, como eu estava dizendo, de junho de 2006 a dezembro de 7, o nó do norte em Peixes, o nó do sul em Virgem, acionando o eixo 4-10, que é o eixo de base, família, carreira, profissão. Então, o nó do norte estava facilitando essa área de carreira, profissão, metas. Depois, de dezembro de 2007 a agosto de 2009, o nó do norte em Aquário, o nó do sul em Leão, acionando o eixo 3-9, que é um eixo de comunicação, divulgação, com ênfase aqui, né, em casa 9, que é uma casa de ampliar os horizontes, de ir além, e o nó do sul revisando a forma de se comunicar, de se expressar, relação com irmãos, enfim. Esse eixo também é um eixo facilitado, né, em Aquário e Leão, por questão de combinação de elemento, como eu estava dizendo, e é um eixo familiar para Gêmeos, né? Quem tem Gêmeos forte, porque esse é o eixo do aprendizado, o eixo da comunicação, que vocês lidam com o pé nas costas, né? Então é um eixo familiar para vocês. Depois, agosto de 2009 a março de 11, temos então o eixo 2-8, que é o eixo do apego e desapego acionado, sendo que o nó do sul revisando o ganho, a forma de ganhar, o nó do norte puxando aí para a transformação, dinheiro compartilhado, enfim, há uma revisão nessa fase do eixo dos recursos, ok? Estou lembrando a cada signo para você dar uma passadinha no vídeo 2, que você tem mais informação sobre as casas e os eixos para você complementar esse trabalho aqui que a gente está fazendo. Depois, de março de 11 a agosto de 12, nós temos, então, o eixo relacional na parada, né? Então, sempre que tem o eixo relacional, a gente tem aqui o nó do sul revisando o comportamento, a forma da gente se expressar, e o nó do norte puxando atenção para a forma como se relaciona, como inclui, como compartilha, né? Então, esse eixo relacional acionado nessa fase.
De agosto de 12 a fevereiro de 14, o nó do norte em Escorpião, nó do sul em Touro. Aí o eixo 6-12, o eixo do serviço, a casa 6 com o nó do norte, puxando para tarefas, atividade, dia a dia, e o nó do sul, revisando os temas ligados à espiritualidade, ligados à conclusão de ciclos, ao imponderável, aquilo que a gente controla menos, né? Que é a casa 12, ok? Nós temos, então, a partir de fevereiro de 15, de 14, uma inversão do ciclo, né? Quando a gente inverte, a gente dá uma rechecada no rumo que foi começado lá em 2004. Então, o nó do norte em Libra, na casa 5, e o nó do sul em Áries, na casa 11, ok? Tá, essa inversão, eixo da criatividade de novo. Em novembro de 15 a maio de 17, o nó do norte na casa 4, o nó do sul na casa 10. Lembrando sempre o que eu estou falando para todo mundo, todos os signos, quando entra no eixo 4-10, nós temos, se você tem um ascendente gêmeos ou planetas importantes, há um aspecto aqui de tensão, né? Há um aspecto, quando pega a cruz da astrologia, que é a área do próprio expressão do eu, associações, casamento, base familiar e carreira, há uma revisão, aqui em especial, sendo o Nó do Sul, de novembro de 15 a maio de 17, está aí reformulando carreira, trabalho, e aí o Nó do Norte, puxando para a base do lar, o emocional, a interioridade, né? Então, é uma casa mais de alma ali, mexendo. De maio de 17 a novembro de 18, o Nó do Norte em Leão e o Nó do Sul em Aquário, acionando de novo o eixo 3-9 que a gente falou da comunicação. Depois de novembro de 18 a maio de 20, o nó do norte na casa 2 em Câncer, né? E o nó do sul na 8. Então, aqui temos o eixo do apego e do desapego dos recursos, a forma de ganhar, de compartilhar recursos acionado. E maio de 20 a janeiro de 22, temos o nó do norte em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário. Então, aqui tem um foco de atenção na forma de se expressar, facilita, né? O norte está para a individualidade, para si mesmo, enquanto que o sul revisa a forma de compartilhar, revisa as relações, tem o eixo relacional acionado de novo. Finalmente, o eixo que a gente está saindo, o nó do norte em Touro de janeiro de 22 a julho de 23 e o nó do sul em Escorpião nesse mesmo período, acionando o eixo do serviço, o eixo 6-12, né, revisando rotina, dia a dia, e o norte puxando para esses temas imponderáveis de casa 12, pensar como isso foi vivido, e agora a gente começa um novo ciclo Ares Libra, tudo de novo, ok? Com outras datas, claro. Certo? Bom, Câncer. Como eu estou dizendo para todo mundo, dá uma corrida lá em Ares, dá uma olhada, porque tem coisas que a gente fala na introdução, e reveja o vídeo da casa, do segundo vídeo, que explica melhor os eixos, que aqui eu vou passando mais rapidinho, tá bom? Vamos lá. O nó do norte, de dezembro de 2004 a junho de 2006, no eixo Ares e Libra, que aí pega um elo estrutural para vocês, né? Por quê? Porque esse ciclo Áries e Libra pega a cruz astrológica, né, que mexe com carreira, meta, profissão e a base do lar, doméstico, a vida em família, né, a interioridade, as emoções. Então, que é o que está acontecendo agora de novo, né? Estou vendo o último ciclo, que estava de dezembro de 2004 a junho de 2006. Então, o nó do norte, acionando carreira, meta, facilitando, né, puxando sua atenção para a meta carreira, e o nó do sul, revisando temas familiares, né? E câncer é um signo emocional, né? Já é o signo ali da maternidade, do ninho, do aconchego. Há um desafio aqui, especialmente porque o nó do sul que revisa, que recicla, bem uma área sensível para câncer, que é a casa da família, da interioridade, apesar de puxar a bússola ali, o norte, para as suas metas, o que você deseja, profissão, enfim, objetivos mais elevados. Depois, peixes, nó do norte,
de junho de 2006 a dezembro de 7, nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, eixo 3,9, um eixo de comunicação, de divulgação. Dá uma olhadinha lá no vídeo 2. Lembrando que a passagem por signos de elementos compatíveis tem um quê de facilidade para câncer, né? Então, a passagem por peixes faz um aspecto de trígono e a passagem por virgem um aspecto de sexto, que é os 60 graus, que são aspectos fluidos na astrologia, ok? De dezembro de 2007 a agosto de 2009, o norte em Aquário, o sul em Leão, acionando o eixo 28, o eixo dos recursos, dos valores, ok? Apego e desapego. De agosto de 9 a março de 11, o nó do norte em Capricórnio, casa 7, e o nó do sul em Câncer. Sempre fazendo uma paradinha aqui nos eixos, no eixo relacional, ok? Para todos os signos. Então, o nó do sul, passando pelo nosso ascendente, que é o que aconteceu aqui, revisa comportamento, revisa esse estar no mundo. E o nó do norte puxa para as relações, para as parcerias. Há sempre, quando é eixo relacional, uma conta que a gente faz, né? O quanto eu estou me expressando, o quanto eu estou me doando, como que está sendo essa troca. Nó do norte em Sagitário, de março de 11 a agosto de 12, o sul, então, em Gêmeos, acionando o eixo de recursos, perdão, de serviços, né? Casa 6, tarefas, o dia a dia, o cotidiano, saúde, bem-estar. E a casa 12, a área de espiritualidade, do imponderável, da gente entregar e não ter tanto controle das circunstâncias. Então, dá uma olhadinha esse eixo do serviço aí. Escorpião, nó do norte de agosto de 12 a fevereiro de 14, o nó do sul em Touro, ok? Inverso do que a gente está saindo agora. O eixo Touro-Escorpião acionando 5-11, que é um eixo auspicioso, né? Um eixo de criatividade, de criação na astrologia. Então, criatividade, talentos, e como a gente divide isso com mais gente, como faz os planos, né? Planos futuros sendo revisados aqui. Aí a gente tem a inversão, né, que começa o inverso. Temos o nó do norte em Libra, de fevereiro de 14 a novembro de 15, e o nó do sul em Áries. Então, aqui é a hora do trabalho meta-carreira ter sido revisado, né, olhado, e o norte puxando, então, para a base, família, aconchego, que é raízes, que é super tema canceriano. Nó do norte em Virgem de novembro de 15 a maio de 17 e o sul em Peixes, mesmo período, acionando o eixo de comunicação, divulgação, relação com irmãos, enfim, amplitude, né, de visão, crenças, filosofias, eixo da comunicação. De maio de 17 a novembro de 18, nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário, aí acionando um eixo de recursos, né, eixo 28, e de novembro de 18 a maio de 20, nós temos novamente o eixo 17 sendo acionado. Só um parênteses também que vale para outros vídeos de trânsito que não é para agora, mas esse período também, desde 2008, né, Plutão em Capricórnio, puxa vida, né, aciona demais esse eixo relacional para Câncer e Capricórnio e de transformações profundas, porque é o planeta mais lento, então tem mais isso na parada, esse trânsito de Plutão, que acionou bastante, tem que olhar o grau do seu ascendente, se você tem planetas em Câncer, tem que ver isso, para entender as datas e tudo mais. Então, o nó do norte puxando para a expressão individual, para como se expressa, e o nó do sul, então, revisando associação, parceria, casamento, sociedade. Depois, de maio de 20 a janeiro de 22, nó do norte em Gêmeos e nó do sul em Sagitário, eixo, novamente, do serviço, eixo 612. Ok? Bueno. Esqueci desse. A gente está no o nó do norte, estamos saindo desse ciclo, né? O nó do norte em Touro, de janeiro de 22 a julho de 23, e o Escorpião no nó do sul em Escorpião, ao contrário, no eixo 511 novamente. E agora, cá estamos, começando uma nova jornada para quem tem ascendente Câncer. Bom, Leão.
conforme eu estou falando para todo mundo, dá uma olhadinha a introdução e a parte de Áries. Vamos lá. Então, esse ciclo, peraí, deixa eu colocar as datas aqui. Para Leão, então, o ciclo anterior, né, dezembro de 2004 a junho de 2006, no eixo da comunicação, né, nó do norte na casa 9 e nó do sul na casa 3. Então, o eixo de comunicação, de aprendizado, de divulgação, enfim, vamos lá, de junho de 2006 a dezembro de 2007, o nó do norte na casa 8 e o nó do sul em Virgem na casa 2. Aí é o eixo do apego e desapego, o eixo de recursos, o eixo de dinheiro compartilhado, transformação, sexualidade, que é o casa 8. Ok? Eu vou dando o nome dos eixos, só um lembrete, dá uma olhadinha no vídeo 2, caso queira esmiuçar mais a questão das casas. Em Aquário de 2007, agosto, dezembro de 7, agosto de 9, nó do norte em Aquário e o nó do sul em Leão. Sempre aquela parada básica aqui no eixo relacional, nos eixos das cruzes, da cruz, como a gente estava falando. Aqui pega, para quem tem o ascendente Leão, ou planetas importantes no eixo Leão-Aquário, o nó do sul revisando, né, olhando o que está estagnado em termos de comportamento, em termos de expressão, e sempre que entra o eixo relacional, a gente, da forma como a gente se comporta, a gente altera a forma como a gente interage com os outros, a maneira de trocar. Então, o nó do norte puxava essa bússola aqui para a questão relacional, parceria, sociedades, dar uma olhada como viveu. Me parece que essas passagens, né, pela cruz, por áreas que se referem ao ascendente, parceria, casa, né, e carreira, mexem estruturalmente com o mapa como um todo, né? Claro que se você tiver uma predominância num determinado signo, muitos planetas em um determinado signo, na passagem nodal, naquele eixo, também vai te acionar eventos. Curiosa para ver o que vocês vão falar, ok? Depois, de agosto de 2009 a março de 11, o nó do norte em Capricórnio, o nó do sul em Câncer, aí no eixo de serviço, eixo 612, né? O norte puxando para rotina, cotidiano, bem-estar, saúde, e o nó do sul na parte de casa 12, inconsciente, espiritualidade, enfim, um eixo de serviço. O nó do norte em Sagitário, de março de 11 a agosto de 12, nó do sul em Gêmeos, no mesmo período, acionando o eixo 511, que aí é um eixo de criatividade, né? Lembrando quando, o que eu comentei em alguns outros signos, né? Acho que em Áries também, quando a gente tem a passagem nodal ou algum trânsito, isso vale para tudo, em um signo do mesmo elemento ou de um elemento afim, né? Então, o elemento do leão é o fogo, a passagem por elementos de fogo e elementos de ar, como é o caso aqui, Sagitário fogo e Gêmeos ar, é um período mais fluido, porque joga o mesmo jogo, né? E nesse caso aqui em particular, o nó do norte puxando, né, dando ênfase para uma área criativa que é análoga ao signo de Leão, né? Leão é criativo, exuberante, tem o magnetismo. Então, o processo de criar, o processo autoral a que Leão se propõe exuberantemente, né? Um orgulho do Leão. Como eu falo, né? Eu nunca vou falar mal de nenhum signo, porque eu acho que é super tão legal cada característica de cada um. E Leão, aí a gente tem que se curvar para aquilo que aquele signo faz bem, né? Cada um com o seu papel. E Leão tem esse processo criativo, nessa exuberância, né? De fazer as coisas de uma forma especial. Então, pensa aí o que criou-se nesse período, essa questão autoral e criativa de Leão. Depois, de agosto de 12 a fevereiro de 14, o nó do norte em Escorpião, nó do sul em Touro, aqui acionando, então, aquela parte da cruz que eu falo sempre, né? Então, o norte puxando para a base do lar, e o sul revisando carreira, meta, profissão, tá bom? Aqui eu estou sendo, desculpa, econômica com a questão das casas, para não me repetir. Vamos lá. Aí a gente inverte em fevereiro de 14 a novembro de 15, a gente inverte, né? Foi o meio ciclo,
E aí a gente vai para o nó do norte em Libra e o nó do sul em Áries. Voltamos aqui para a área de comunicação, de divulgação, de aprendizado, o eixo do aprendizado, o eixo da comunicação 3-9, só que aqui o norte puxando para 3 e a revisão do nó do sul na 9. Novembro de 15 a maio de 17, o nó do norte em Virgem, o nó do sul em Peixes, no eixo 2-8, que aqui é um eixo econômico, financeiro, né? Sendo que o sul está passando pela casa 8, que também é uma casa intensa de transformação, de olhar as crises, olhar o que não está funcionando bem, e o nó do norte puxando para o meio de produção, a forma como produz. Aqui, de novo, nós temos o eixo relacional voltando à tona, só que agora, gente, nó do norte em Leão. Então, aí, a bússola apontando para você, a passagem do nó do norte pelo nosso signo costuma ampliar aquelas características, né? O rumo é a sua expressão, a sua identidade, que também são temas favorecidos para Leão, né? Leão tem essa pegada, como a gente estava falando de exuberância, aqui numa casa 1, que é uma casa de expressão, de alguma forma, né? Da sua própria identidade, da forma de se comportar, mas sempre que a gente está revisando isso, né? Que a gente está com esse eixo acionado, aqui nós temos o nó do sul, então, revisando parcerias, associações nesse mesmo período, ok? Nó do norte em Câncer, de novembro de 18 a maio de 20, nó do sul em Capricórnio nesse mesmo período, acionando o eixo 6-12, tá? O eixo do servir, das tarefas, enfim. Eu falo de serviço, né, que eu comentei bem lá no vídeo 2, porque a casa 6 é uma casa dos serviços cotidianos, das tarefas, vou pôr bem entre aspas, tá, gente? Menores, ou das tarefas cotidianas, e que são super importantes, e a casa 12 é a tarefa para a humanidade, uma tarefa, um servir altruísta, né, o eixo 6-12. Depois, maio de 20 a janeiro de 22, temos o nó do norte em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário, aquele eixo da criatividade que a gente estava falando, só que agora invertido, dando ênfase lá para a área de grupos, planos futuros, as associações, né, que é a casa 11. A gente pensar, a casa 11 é grande, né, ampliada. Depois, o que a gente está saindo desse ciclo, de janeiro de 22 a julho de 23, o nó do norte em Touro e o nó do sul em Escorpião até agora, eis que começamos um período novo no eixo 3-9 para ascendente Leão, colocando no seu mapa e vendo se confere com o grau do seu ascendente, ok? Bom, vamos lá. Virgem. Virgem, signo de terra, né? Começou o ciclo anterior, então, como está agora, né? No eixo 2-8, o nó do norte na casa 8, aqui em Áries, né? E o nó do sul em Libra, na casa 2, certo? Então, depois a gente tem o eixo das finanças, o eixo econômico, o eixo 2-8. Depois temos o nó do norte em Peixes, de junho de 2006 a dezembro de 2007, ok? E o nó do sul, aqui a gente tem o nó do sul em Virgem nesse mesmo período. No eixo relacional, que estou fazendo essas paradas para todos os signos, que quando pega essa área, é super importante. As duas pontas são importantes, né? Aqui o nó do sul, passando pelo ascendente, pelo nosso signo, tem uma revisão da forma de se comportar. Como o nó do sul está vendo que está estagnado ali para reformular, e as datas dos eclipses são importantes para a gente ver o que precisa ir nosso, né? O que precisa deixar ir para dar espaço, passando por uma área de como se comporta, de como se expressa, e o norte puxando ali para a maneira de se associar, relacional. Toda vez que a gente mexe nessa equação, o como eu me coloco, eu bato na ponta de lá, que são as relações, né? Isso aqui na verdade, gente, são 6 eixos e não 12 signos, né? Uma ponta mexe com a outra invariavelmente. Depois temos
Aquário, o nó do norte em Aquário de dezembro de 2007 a agosto de 9, nó do norte em Aquário, nó do sul em Leão, pegando aí o eixo do serviço. Vou dar uma paradinha aqui, aí eu estou respeitando as características de cada signo, porque o eixo do serviço, a casa 6, é uma casa análoga à Virgem, né? Que é uma casa das tarefas cotidianas, aquilo que a gente faz, as pequenas partes, esse é o fascínio virginiano, né? Como as partes se engrenam. Virgem tem esse olhar analítico e esse olhar de discriminar, de separar o joio do trigo, justamente para entender como as partes melhor se colocam dentro do todo. Meio máquina de relógio, sabe, gente? Que é um fascínio também para quem tem casa 6, às vezes muito virgem, que é essa coisa, como que essas partes pequenas podem se associar e gerar um contexto maior, né? O contexto maior é o signo oposto, onde eu tô, gente. Tô o signo oposto, peixes, apesar da gente estar falando aqui dessa área onde vocês têm aquário e leão. Signo oposto, peixes. Mas aqui, o nó do norte puxando, estando em aquário, numa área que é análoga ao signo de vocês, né? Então, a bússola puxando para essas tarefas cotidianas, puxando para o dia a dia de trabalho, métodos de trabalho, bem-estar, saúde, animais domésticos, todo esse, como a vida funciona, que isso é virgem em casa 6, né? O que a gente precisa fazer para a vida funcionar, que quem tem virgem forte faz muito bem. Então, o nó do norte aqui e o nó do sul na área oposta, que é a casa 12. Então, a gente está falando aqui de um eixo do serviço, sendo casa 6 o serviço cotidiano, as tarefas imediatas, e a casa 12 o serviço maior, o altruísmo. Por isso está ligada à espiritualidade, está ligada ao imponderável, aquilo que a gente não controla, né? E a sombra, né? De virgem, né? Por analogia aqui. A casa 6 está ali no nosso domínio, a casa 12 é o muito amplo, que a gente não, as circunstâncias acabam sendo maiores. Então tem uma ênfase aqui para esse lado de soltura, finalização de ciclo, talvez, porque a casa 12 é a última casa do mapa. Depois, de agosto de 2009 a março de 11, temos o nó do norte em Capricórnio e o nó do sul em Câncer. Acionando o eixo da criatividade, da criação, que é eixo 5-11, né? O eixo, a casa 11, criatividade, casa 5, né? Falei 11, já estou dando nó na minha cabeça. Espero que não esteja dando nó na cabeça de vocês, mas enfim, esse eixo de criatividade, de talentos de 5 e como a gente divide com uma coletividade maior, o nó do sul passando ali. Depois de março de 11 a agosto de 12, o nó do norte na casa 4 e o nó do sul lá em Gêmeos na casa 10. Então, o norte puxando para a família, base, raízes, e aqui a gente está falando de cruz do mapa de novo, né? Gêmeos lá no meio do céu, revisando, né? Olhando, vendo pontos estagnados que precisam de transformação na área de trabalho, meta, profissão. Costuma ser essa passagem de rever o rumo, é intenso, né? Rever rumo. Depois de agosto de 12 a fevereiro de 14, o nó do norte em Escorpião, o nó do sul em Touro, eixo 3-9, eixo da comunicação, né, do aprendizado. Aí a gente vai inverter o ciclo, né? Aí vai ser de fevereiro de 14 a novembro de 15, o nó do norte em Libra e o nó do sul em Áries, no eixo 2-8, que é o eixo de economia, recursos, valores, como divide valores, transformação profunda, ver o que está crítico, né? O nó do sul aqui revisando esse olhar por debaixo do que está oculto, né? Que é a casa 8. Bom, depois de novembro de 15 a maio de 17, o nó do norte em Virgem, olha, importante esse eixo de novo aparecendo, né? E o nó do sul em Peixes, acionando o eixo relacional de novo, só que aqui o nó do norte estando em Virgem, aí é o gás para a própria expressão, né? A bússola coletiva, que o nó do norte estava no céu para todo mundo em Virgem, facilita a expressão virginiana, né? De alguma forma, é uma ênfase na sua expressão, na sua forma de se colocar, no estar no mundo, e aí uma revisão dos relacionamentos e associações. A eterna, o eterno desafio da gente equalizar essas duas pontas, né? O quanto eu sou e o quanto esse ser, a forma de ser pode, e claro, interfere na
relação a dois, parcerias, associações. Maio de 17 a novembro de 18, nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário, no eixo 612 relacional, o eixo do serviço de novo. Novembro de 18, maio de 20, nó do norte em Câncer, nó do sul em Capricórnio, eixo de criatividade, eixo 511 de criação, eixo de criação e de divulgação da criação, né? A casa 5 cria, a casa 11 divulga, espalha o processo criativo e os talentos. De maio de 20 a janeiro de 22, o nó do norte em Gêmeos, na casa 10, o nó do sul em Sagitário, aí a inversão daquilo que a gente falou, né? É o nó do norte, então, agora, que está puxando nesse semiciclo aí, em 20, para a carreira, meta, profissão, e o nó do sul ali, revisando os temas de base. O ciclo que a gente está saindo, então, o nó do norte em Touro e o nó do sul em Escorpião, no eixo 3-9, o eixo de comunicação, de aprendizado, finalizando o ciclo. E agora, para Virgem, a gente volta nesse eixo 2-8, ok? Lembrando, aí vocês me perdoem a repetição, mas é importante você ver, eu acho que vocês que são virginianos vão olhar isso com carinho, preciso até falar mais em outros signos, talvez, de colocar no seu mapa, porque você ver a casa que cai, para você fazer o ajuste, tá bom? Porque você pode não estar pegando o eixo 2-8 com ascendente virgem se você estiver no meio do signo, ou mais para cá, ou mais para lá. Dá uma olhada no seu mapa, como falado na introdução. Libra. Então, Libra, a bola da vez, né? Então, lá no último ciclo, como está agora, o nó do norte puxando para associação, parceria, que é um tema super familiar para Libra, né? Libra é o parzinho, Libra é o nós somos, Libra é implacável no fazer tudo a dois, né? De fazer tudo pensando numa outra figura. Nem se dá conta, tá, gente? É tão internalizado para quem tem Libra forte que não se acha que a vida é normal assim, que todo mundo pensa assim, que todo mundo sempre inclui alguém. E é a beleza, né, do signo e o desafio. Aqui o nó do norte está puxando para cá e o coletivamente, e para quem tem Libra forte em especial, agora também, e nesse período aqui, de dezembro de 4 a junho de 6, quando o nó do sul passa pelo nosso signo, ou pelo nosso ascendente ali, ele vai, então, ver o que está estagnado e questionar as características daquele signo de alguma forma, né? Então, vai questionar a nossa... Quando a gente está concedendo demais, e para Libra isso é grande, né? Essa concessão extrema de sempre, tá bom, se você quiser, tá bom. Se tiver bom para você, tá bom para mim. E o nó do norte puxando para Áries, falando, não, e o você? E a sua opinião verdadeira? Né? A fama, a questão de conflito, do entrar em conflito, né? Tem uma frase do meu pai, e de uma frase sábia, né? Às vezes a gente precisa ficar vermelho 5 minutos do que amarelo a vida inteira. E acho que Libra tem muito esse negócio de fica amarelo a vida inteira, curtindo aquilo que não tá, que não quer confrontar, né? E o Áries, que é o guerreiro, fica vermelho 5 minutos, vai com o pé no peito, não que isso seja útil, né? Sempre, mas enfim, tem o lado de enfrentamento da coragem de resolver. Então, isso está sendo questionado coletivamente para todo mundo, em especialíssimo para quem tem Libra forte no mapa, ok? Eixo relacional. Na maneira como eu concedo e convivo, vai puxar para cá, vai essa balança ser mexida, certo? Balança fazendo um trocadilho, né? Depois, de junho de 6 a dezembro de 7, no eixo 6-12, que é um eixo de serviço, né? Um eixo do dia a dia, enfim, do serviço, o serviço das tarefas menores e o serviço para a humanidade, que é a casa 12, então, nesse período. Depois, nó do norte, de dezembro de 7 a agosto de 9, no eixo Aquário-Leão, pegando o eixo da criatividade para ascendente Libra, né? E quando pega um eixo que combina por elemento, né, nesse caso, o nó do norte em Aquário faz
um aspecto de 120 graus com o signo de Libra, um trígono, né? O melhor aspecto na astrologia. Tem uma fluidez, né? Esse eixo de criação, um eixo de criatividade. Então, que Libra tem esse lado, né? Do belo, do estético, da arte, mas a arte para Libra é a arte refinada, né? O refinamento, a estética, a beleza, com aquele toque que flui, que é demais de Libra, né? Então, eixo criatividade nesse período. Depois, de agosto de 9 a março de 11, pega, então, o eixo 4-10. Sempre que pega o eixo da cruz do mapa, a gente está falando de temas importantes, né? Porque mexe com a estrutura do mapa como um todo. O nó do sul lá em cima, revisando carreira, meta, profissão. E o nó do norte puxando para base, família, raízes. Nó do norte em Sagitário de Marte de 11, março de 11, Marte de 11, olha o meu nível de nó. Março de 11 a agosto de 12, eixo 3-9, nó do norte em Sagitário, nó do sul em Gêmeos, lá na casa 9. É interessante aqui, né? Porque olha só, quem tem Libra ascendente e tem as casas certinhas, né? Não tem nada interceptado e tal, tem aqui o Sagitário na casa 3, que é uma casa. Aqui a gente está falando do norte puxando para a comunicação, né, para divulgação, para aprendizado, para a forma como se coloca. Também aspectos, lembra, por elemento, está mais fluido aqui, porque aí Sagitário é um signo de fogo que combina com o ar, e o Gêmeos é um signo de ar que combina com o ar, né, mesmo elemento. De agosto de 12 a fevereiro de 14, o eixo 2-8, né, Escorpião, o nó do norte, e o nó do sul em Touro, o eixo do recurso, o eixo do dinheiro, né, o eixo do apego e desapego. Depois a gente nós invertemos a lógica aqui, né, de fevereiro de 14 a novembro de 15, temos então o nó do norte em Libra. Aí a bússola está puxando justamente para o nós. Então, quando a gente tem o nó do norte no nosso signo, a gente tem uma facilidade de expressão daquilo, que essa bússola coletiva está falando a mesma língua, que é a língua do nós, né? Conjugando esse nós somos que é tão familiar para Libra, mas na própria expressão do eu, né? Que tem esse paradoxo em Libra, né, gente? Que é um ascendente em Libra em especial, que é a expressão individual num signo nós, né? Para pensar, para a gente fazer umas reflexões. E o nó do sul em Áries, revisando então as parcerias e associações, aí é um desafio, porque para Libra está tão intrínseco o nós, que quando você revisa o nós, mexe com a Libra, que aquilo é visceral, ok? Depois, de novembro de 15 a maio de 17, nó do norte em Virgem, nó do sul em Peixes, já falamos, né? O eixo do serviço de novo. Maio de 17, novembro de 18, nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário, eixo da criatividade, 5-11. De novembro de 18 a maio de 20, nó do norte lá em cima, e o nó do sul em Capricórnio, lá na base, na raiz. Então, o norte puxando a bússola lá para meta, carreira, profissão, embarcando nisso, e o sul revisando a base. Depois de maio de 20 a janeiro de 22, o nó do norte em Gêmeos, nó do sul em Sagitário, no eixo 3-9. Que aqui, quem tem ascendente Libra, que eu estava comentando, acho que me fugiu fazer esse comentário. Esse eixo 3-9, que é o eixo da comunicação, né, com os signos que são signos do aprendizado, né? E aqui, só que aí eu estou entrando em umas tecnicalidades, estou fugindo do tema, mas enfim, porque no fundo, Sagitário rege análogo à casa 9, e Gêmeos é análogo à casa 3. Então tem essa inversão, né? Numa casa da comunicação da expressão, esse muito sagitariano, e numa casa que é muito, porque é crença, filosofias, que é ampla, os Gêmeos aqui. Então, mas de alguma forma tem a ver, né? O eixo 3-9 com esses dois signos que são análogos.
Bom, aí a gente está finalizando esse ciclo de agora. Então, de janeiro de 22 a julho de 23, o nó do norte em Escorpião, Touro, perdão, e o nó do sul em Escorpião, eixo 28, eixo do recurso está saindo. Eis que agora começamos uma nova jornada para, especialmente Áries e Libra, que está tão tocado agora, a gente pensar, né, como que a gente pode olhar esses acontecimentos e ressignificar. Escorpião, vamos lá? Então, para este o último ciclo, dezembro de 2004 a junho de 6, o eixo Áries e Libra estava no eixo do serviço, né? 6 e 12. Estamos começando um novo ciclo ali. Então, o nó do norte, numa área de cotidiano, tarefas, né, bem-estar, saúde, a rotina que tem que estar engrenada, então puxando ali para as tarefas, e o nó do sul revisando, que eu falo que é um eixo de serviço, porque o 12 é o serviço humanitário, espiritualidade, altruísmo, revisando esses temas mais amplos, né, nesse período. Depois, nó do norte em peixes, de junho de 6 a dezembro de 7, e o sul em virgem, pegando um eixo 5-11, né, que é um eixo de criatividade, de expressão, de divulgar talento. Esse eixo aqui, quando pega aqui, né, ele tem, por elemento, uma facilidade, porque aqui a gente tem o peixes, que é água, igual ao escorpião, e o virgem, que é terra, que faz um aspecto complementar, que é um eixo mais fácil, por isso um eixo mais fácil da astrologia, né? O eixo 5-11, que é um eixo de criatividade, de talento, e o 11, a casa 11, como a gente divulga, como a gente interage com as nossas tribos aqui na casa 11. Depois, de dezembro de 7 a agosto de 9, o nó do norte em Aquário, na casa 4, e o nó do sul em Leão, na casa 10. Quando pega a cruz do mapa, nós temos aí os temas importantes da vida mexendo com isso, né? Então, aqui há uma revisão de metas, carreira, profissão, de alguma maneira. Lembrando, a passagem do Nó do Sul, gente, é sempre o que está estagnado ali, o que a gente pode rever em termos de coisas que estão arraigadas, está muito zona de conforto ali, aquilo não está funcionando mais, já esgotou aquilo, né? De agosto de 2009 a março de 11, nó do norte em Capricórnio, sul em Câncer, no eixo da comunicação 3-9, do aprendizado, da comunicação, da mobilidade, enfim. Nó do norte em Sagitário, de março de 11 a agosto de 12, e Gêmeos e o nó do sul em Gêmeos, no mesmo período, eixo dos recursos, apego, desapego, dinheiro, com ênfase aqui do nó do norte para sua própria forma de ganhar. E a revisão aqui de casa 8, nó do sul passando pela 8, é um período da gente revisar e olhar o que está estagnado numa casa que é densa, profunda e que traz à tona as crises para que a gente possa olhar, que é a casa 8. Casa 8 fala, ó, vamos trazer para a superfície, né? Depois, essa passagem importante, né, gente? Nó do norte em Escorpião, de agosto de 12 a fevereiro de 14, nó do sul em Touro, de agosto de 12 a fevereiro de 14, mesmo período, né? Temos o nó do norte, quando a passagem do nó do norte pelo nosso signo, seja que você tenha escorpião forte ou o próprio escorpião ascendente, nessa casa de expressão, essa bússola coletiva estimulando ou na mesma direção da nossa expressão individual, né, que é períodos interessantes para a gente pensar como a gente está, de alguma forma, ampliando a nossa expressão. Ao mesmo tempo que tem a passagem do nó do sul na casa oposta, que é a casa das relações, das parcerias, da associação. Sempre que a gente revê um comportamento ou se coloca de uma outra maneira, invariavelmente a gente mexe no sistema relacional, né? Da forma como expressa, da forma como faz concessão, enfim, isso acionado nesse período. Depois nós vamos inverter a ordem, né? Inverte agora o semiciclo, o norte em Libra de fevereiro de 14 a novembro de 15, e o sul em Áries, né? Que é o ciclo que a gente está começando agora, mais invertido, né? Então a revisão nessa época, o sul ali revisando cotidiano, tarefas, dia a dia e tal.
Depois, agora, nós já falamos desses eixos, aí inverte, né? O nó do norte em Virgem, de novembro de 15 a maio de 17, o nó do sul em Peixes, no eixo 511, que é um eixo da criação, de criatividade. De maio de 17 a novembro de 18, nó do norte em Leão, na casa 10, carreira, meta, profissão, puxando ali, ampliando ali. E o nó do sul revendo casa, base, o interno. Esses temas, gente, estão sempre associados, né? Você sai para o mundo, você deixa a sua casa, né? Você está muito em casa, você não foi para o mundo. Então, essa revisão de 4-10 sempre mexe com as bases, né? Depois, novembro de 18, maio de 20, nó do norte em Câncer, nó do sul em Gêmeos, eixo 3-9, ok? Mexendo nesse eixo, desculpa, nó do norte em Câncer, nó do sul em Capricórnio. Norte em Câncer, sul em Capricórnio, mexendo com o eixo da comunicação, do aprendizado, da divulgação de novembro de 18, maio de 20. Lembrando que estou lembrando todos os signos. Veja o vídeo 2 para você tomar nota de mais detalhes sobre cada eixo, ok? Isso é importante porque aqui está resumidaço, tá bom? Maio de 20, janeiro de 22, Gêmeos no nó do norte, Sagitário no nó do sul, pegando o eixo de recursos, dinheiro, recursos compartilhados, sexualidade, eixo 2-8, apego, desapego. E, finalmente, o ciclo do qual a gente acabou de sair, né? O janeiro de 22, julho de 23, o nó do norte em Touro e o nó do sul em Escorpião. Também uma pegadinha aí, né, minha gente? Porque agora, essa passagem do nó do sul, se você tem planetas em Escorpião, um ascendente em Escorpião, está mexendo com essa expressão, a gente tem que revisar no âmago ali, quando passa o sul, né? Então, ênfase nas datas de eclipse, dá uma olhada nas datas de eclipse, como foram, como para vocês, né? Enfim, vamos lá. Como está sendo essa finalização desse ciclo, que, de novo, mexe com o eixo relacional. Sagitário. Então, o ciclo anterior, dezembro de 2004, junho de 2006, pegando o eixo 5-11, nó do norte na 5, nó do sul na 11, um eixo de criatividade. Lembrando que quando pega esse eixo 5-11 e o eixo 3-9 também, né, a gente tem uma facilidade com esses signos, porque são signos ou do mesmo elemento ou de elementos complementares. Então, Sagitário fogo, Áries fogo, aqui tem a passagem, especialmente nó do norte, aqui facilitando a expressão pessoal, nó do sul revisando grupos, associações, como distribui esses talentos. Que é o ciclo igual que a gente está começando agora, tá, gente? Que está lá, que a gente falou no segundo vídeo. Depois, junho de 6 e dezembro de 7, nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, pegando aí, então, a cruz do mapa, que é base, trabalho, sempre importante, né? Aqui, com ênfase no lar, na interioridade, o emocional de casa 4, bens imóveis, enfim, todos os assuntos de 4, e revisando meta, carreira, profissão, que é a casa 10. Depois, de dezembro de 7 a agosto de 9, nó do norte em Aquário, nó do sul em Leão, acionando o eixo da comunicação, da troca, mobilidade, o eixo do aprendizado 3-9. De agosto de 9 a março de 11, o nó do norte em Capricórnio e o nó do sul em Câncer, acionando o eixo dos recursos, o eixo 2-8. Apego, desapego, recurso, meio de produção, forma de ganho, forma de dinheiro compartilhado. Aqui é importante aquela paradinha básica. De março de 11 a agosto de 12, nó do norte estava em Sagitário, nó do sul em Gêmeos. Quando a gente tem o nó do norte, ou se você tem planetas fortes em Sagitário, ou a própria ascendente Sagitário, você amplia a expressão que é natural do signo, né? Então, um período de expansão, um período de facilidade, um período onde essas características sagitarianas estão no norte coletivo. Então, pensa aí o que de expansão aconteceu na sua vida nesse período. Me conta, que eu quero ver o que vem de comentários dessa revisão biográfica que a gente está fazendo aqui. E o nó do sul
em Gêmeos, quando a gente pega o eixo relacional, de alguma forma, essa expressão do eu que está sendo ali evidenciada, mexe com a forma como se relaciona. Sempre a expressão comportamental vai ressoar na outra ponta, que são as relações que aqui passaram por algum tipo de revisão, reformulação ou eventos importantes ligados a parcerias e associações. De agosto de 12 a fevereiro de 14, temos a passagem do nó do norte em Escorpião, nó do sul em Touro, de onde a gente está saindo agora, né? No eixo do serviço. Casa 6, o serviço cotidiano, aqui o nó do sul, revendo isso, né? Tarefas, rotinas do dia a dia, e o nó a casa 12, onde o nó do norte estava puxando essa bússola, para uma área de um serviço maior, um serviço humanitário, que é a Casa 12, né? De a gente, por isso está ligado à espiritualidade, de buscar coisas mais amplas, de precisar de algo mais ali na nossa forma de ver a vida, né? Depois a gente tem a inversão do ciclo, começamos aí o semiciclo agora com o nó do norte em Libra, de fevereiro de 14 a novembro de 15, e o nó do sul em Áries, no mesmo eixo que a gente já falou, eixo 5-11, nó do norte em Virgem, de novembro de 15 a maio de 17, nó do sul em Peixes. Invertemos, agora o norte estava para carreira, meta, profissão, e o sul estava ali no doméstico, na base, na família. Maio de 17, novembro de 18, nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário, pegando o eixo da comunicação, do aprendizado, lembrando que a casa 3 também é a casa dos irmãos, né, dos parentes próximos, e dá uma checada no vídeo 2, porque aqui eu estou fazendo um resumo muito casquinha, assim, das casas, e vale um debruçar maior sobre o significado dessas polaridades todas. Novembro de 18, maio de 20, nó do norte em Câncer, nó do sul em Capricórnio, eixo de apego, desapego, recurso, dinheiro, meio de produção, nó do norte puxando ali para o dinheiro compartilhado, né? Sexualidade, transformações mais profundas, nó do sul na casa dos recursos, dinheiro, meio de produzir. Aí nós temos o eixo relacional de novo, gente, de maio de 20 a janeiro de 22, temos o nó do sul em Sagitário e o nó do norte em Gêmeos. Aí a passagem do nó do sul pelo nosso signo tem algo ali da identidade sendo do signo, o signo ascendente, né? Está sendo profundamente reformulado. É um contato com o que não funciona mais, né? Então, um despertar de novas formas de expressão, certo? Então, dá uma olhada nessas datas específicas aqui, ok? Outro ponto interessante, né, respeitando as características do signo, que Sagitário é muito amplo, busca de conhecimento, qualquer coisa que amplia a perspectiva. Essa passagem especial aqui do nó do norte por Leão, que é uma casa, na casa 9, que é uma casa análoga a Sagitário, que aí está essa bússola na direção da amplitude de pensamento que Sagitário tanto busca, né? Não é que o Sagitário gosta de viagem porque gosta de viagem. Sagitário gosta de qualquer coisa que amplia a sua visão de mundo. Ah, e não falei do último, né? E, finalmente, o nó do norte, de janeiro de 22 a julho de 23, em Touro, e o nó do sul em Escorpião, que é o ciclo que a gente está saindo agora, né, que teve ênfase aqui no cotidiano, rotina, e o nó do sul, na passagem ali pela casa 12, revisando esse final, né, os finais de ciclo, os recomeços, espiritualidade, enfim. Estamos saindo dali para entrar novamente no eixo de criatividade aqui, que é o eixo 5-11. Ok? Capricórnio, vamos lá. Capricórnio, então, de dezembro de 4 a junho de 6, que é o ciclo que a gente está começando agora de novo, estão começando no eixo 4-10. Sempre que a gente pega a cruz do mapa, né,
1, 7, 4, 10, a gente está falando de pontos super fundamentais. E aqui, em especial, sempre eu estou fazendo essa descrição respeitando as características do signo. Então, se você tem Capricórnio forte ou Capricórnio ascendente, há uma busca de elevação social, que é parte da identidade capricorniana. Capricórnio não nasceu para não elevar socialmente, né? Então tem essa corrida na ascensão social, que é a casa 10, ok? Trabalho, meta, profissão. O nó do sul passando aqui, de dezembro de 4 até junho de 6, e agora novamente, nesse próximo ano e meio, né? De julho de 23 a janeiro de 25, há algo sendo reformulado em meta, carreira, profissão e a bússola ali apontando para o doméstico, para a interioridade, para o íntimo, que é a casa 4, ok? Depois, de junho de 6 a dezembro de 7, nó do norte em peixes, nó do sul em virgem, acionando o eixo da comunicação, do aprendizado, da mobilidade, da circulação, né, que é o eixo 3-9. Estou lembrando todos os signos, se você está vendo tudo, me perdoa a repetição, mas eu preciso repetir porque muita gente vai direto para o signo. Dá uma olhada, aqui eu estou fazendo um resumo, eu diria que astrologicamente quase grosseiro, do significado das casas, falando muito rápido do eixo. O vídeo 2 tem detalhe, eixo por eixo, tem muito mais informação. De dezembro de 7 a agosto de 9, nó do norte em Aquário, nó do sul em Leão, no eixo 2-8, que é o eixo do apego, desapego, recurso, dinheiro, meio de produção. Casa 8 sendo uma área de crises, de sexualidade, do dinheiro compartilhado, ali o nó do sul revisando esse apego e desapego. Aqui temos a paradinha básica relacional. De agosto de 9 a março de 11, temos o nó do norte em Capricórnio, e aí o nó do sul em Câncer. A passagem do nó do norte pelo nosso signo ascendente ou pelo nosso signo, se você tem planetas fortes em Capricórnio, é uma... Você pega carona, né? A bússola coletiva está na mesma direção do que você tem facilidade, né? Que esse lado mais prático, mais estruturado, alicerçado, a expressão individual fica mais facilitada e, de qualquer forma, a ponta oposta, que são as relações, se reformulam de alguma maneira, né? Então, pensar que como essa expressão individual ressoou em parcerias, associações, casamentos, seja montando casamento, seja desmontando, seja, enfim, sociedades, esse eixo relacional acionado nesse período. De março de 11 a agosto de 12, nó do norte em Sagitário, nó do sul em Gêmeos, acionando o eixo do serviço. Casa 6, cotidiano, tarefas, bem-estar, dia a dia. Casa 12, o serviço humanitário, o altruísmo, espiritualidade, acionando esse eixo nesse período. De agosto de 12 a fevereiro de 14, nó do norte em Escorpião, nó do sul em Touro, acionando o eixo da criatividade, da expressão, da individualidade e da divulgação desses talentos, planos futuros, que é a casa 11. Lembrando, esse eixo, né, tem signos, normalmente, se você não tem nada interceptado e tal, que tem facilidade com a expressão por elemento, né? Casa 5 em terra, touro, faz um aspecto mais fluido da astrologia com Capricórnio, e a casa 11 em escorpião, que é um signo de água, faz o aspecto harmônico com essa forma de expressão de Capricórnio, ok? Depois a gente inverte o semiciclo, nó do norte em Libra, de fevereiro de 14 a novembro de 15, e o nó do sul em Áries, pegando novamente esse eixo, mas agora é o norte, esse puxar da bússola para a carreira, meta, profissão, que está evidenciado nesse período, ok? E o nó do sul, revisando esses temas de base, família, interioridade, né? O estar em casa versus estar no mundo, né? Que é esse eixo 4-10. Novembro de 15 a maio de 17, o nó do norte em Virgem, o nó do sul em Peixes, acionando o eixo 3-9, o eixo da comunicação, falamos, né, da divulgação. Leão, nó do norte, de maio de 17 a novembro de 18, eixo 2-8, eixo do apego e desapego.
Novembro de 18 a maio de 20, nó do norte em Câncer e nó do sul em Capricórnio. Só um lembretezinho, pessoal, não é escopo desse vídeo, mas vale falar, e eu estou estruturando material para falar disso, me comentem se acha que faz sentido. Plutão está em Capricórnio, em vias, né, já quase saindo, saiu e voltou. Estamos num ano histórico, em 2023, da passagem de Plutão, que fica anos a fio em um mesmo signo. Estava desde 2020, 2008 até 2024, de forma definitiva, em Capricórnio, e aí fica de 2024 até 2044, 20 anos de Plutão em Aquário. Mas eis que esse planeta tão transformador está aí desde 2008 em Capricórnio. Então, essa reformulação de identidade não é novidade para vocês, né? Mas de novembro de 18 a maio de 20, o Nó do Sul vem trazer esse olhar para revisar a forma de se comportar, para olhar a identidade de uma outra maneira, né, a forma de expressão, e sempre que a gente pega o eixo relacional, a forma como a gente age ressoa na parceria, para o bem ou para o mal, né? A gente está reformulando a nossa expressão e a maneira de se relacionar, certo? Maio de 20 a janeiro de 22, norte em Gêmeos, sul em Sagitário, acionando o eixo 612, que é o eixo do serviço, e de janeiro, o ciclo que a gente está finalizando, de janeiro de 22 a julho de 23, nó do norte em Touro, nó do sul em Escorpião, acionando o eixo 511. Ok, pessoal? Vamos lá. Aquário. Aquário é mesma situação que a gente está agora, recomeçando, né? Mas dezembro de 2004 a junho de 2006, o norte em Áries, o sul em Libra. Então, acionando o eixo 39, que é um eixo de comunicação. O nó do norte, que inclusive está agora novamente, né? Passando por uma área de fala, de voz, de dar voz, de divulgar, de falar, de ser porta-voz, uma área relacional, uma área de relação com irmãos, uma área de relação com parentes, do meio social próximo, né, da sua turma próxima. E o nó do sul, revisando crenças, filosofias, fé, a questão legal, questão internacional, que é uma área do estrangeiro, né, a Casa 9. Então, esse eixo está sendo acionado de novo, certo? Depois, junho de 6, dezembro de 7, nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, acionando o eixo 28, que é um eixo de recursos, dinheiro, de meios de produção, de apego e desapego. Aí a paradinha sempre aqui no eixo relacional, de dezembro de 7 a agosto de 9, nó do norte em Aquário, nó do sul em Leão. Nó do norte no nosso signo, ou signo ascendente, ou se você tem muitos planetas em Aquário, facilita a expressão, né, a bússola coletiva em linha com a sua forma de expressão. Então, é um período interessante para pensar o que aconteceu ali que facilitou a sua expressão individual, que deu uma forma, né, que amplifica a sua maneira de se colocar no mundo. E o nó do sul, então, revisando parcerias e associações. Sempre que a gente rever um tipo de comportamento, uma expressão, de alguma maneira ressoa no nosso sistema de relacionamento, né? Ressoa na outra ponta de alguma maneira. Então, há uma revisão relacional aqui, marcos, né, de relacionamentos de dezembro de 7 a agosto de 9, ok? Agosto de 9, março de 11, o nó do norte em Capricórnio, o nó do sul em Câncer, no eixo 6, 12, que é um eixo de serviço cotidiano, dia a dia, serviços mais humanitários. Depois de março de 11 a agosto de 12, o nó do norte em Sagitário, o nó do sul em Gêmeos, lembrando que os eixos 5, 9, 3, 5, 11, 3, 9, normalmente têm signos que combinam com o ascendente, né, que é a expressão. Então, essa expressão em torno do que é intelectual, da comunicação, né? Da troca do elemento ar, que é o elemento do ascendente, ou se você tem muitos planetas em aquário.
certo? Então, esse eixo 5, 11 é um eixo alegre no zodíaco, né? Um eixo auspicioso. Então, nó do norte puxando para tribos, coletivo, divulgação dos talentos, planos futuros, nó do sul ali revisando o processo autoral e criativo, relação com os filhos, tudo que a gente cria. Depois, agosto de 12, fevereiro de 14, nó do norte em escorpião, nó do sul em touro, eixo 4, 10. Né? Então, sempre que pega o eixo da cruz, ascendente e relação, né, aquele eixo relacional, versus esse eixo de base, família e lugar no mundo. Então, aqui, que a carreira, a meta, a profissão, com a bússola ali puxando, interessante pensar o que aconteceu profissionalmente nessa época, porque puxa para a profissão, carreira, e revisa de alguma forma a base, o lar, a interioridade. Depois a gente está invertendo o semiciclo, o nó do norte em Libra e o nó do sul em Áries, no eixo 3, 9, o eixo do aprendizado, divulgação e tal. Estou me repetindo para todo mundo. Dá uma olhadinha no vídeo 2, porque eu sei que a galera vai direto para o signo, né? Aqui no vídeo, no natural. Então, o vídeo 2 traz uma série de outros detalhes do eixo que eu não estou me repetindo aqui. Dá uma olhada, porque aqui está um resumão, ok? Eixo de relacionamento. Estamos fazendo a volta de volta, né? Novembro de 15, maio de 17, nó do norte em Virgem, nó do sul em Peixes, acionando o eixo de recurso, apego, desapego, o eixo de dinheiro, de meios de produção. Maio de 17, novembro de 18, voltamos no eixo relacional, só que agora o nó do norte está em Leão e o nó do sul em Aquário, ok? Aqui tem aquela revisão do nó do sul, de a gente olhar o que está tão arraigado em nós, tão dentro de uma zona de conforto que precisa ser mexido ali, né? Então, a própria forma de expressão, de comportamento ali, de alguma forma sendo mexida, o que aciona a relação novamente. Só que agora há uma ênfase, né? A bússola, o norte, na área de relacionamento, associações. Eixo 1,7 ali de novo. Depois, novembro de 18, maio de 20, nó do norte em Câncer, nó do sul em Capricórnio, acionando o eixo de serviço 6, 12 novamente. Maio de 20, janeiro de 22, temos o eixo da criatividade de novo, só que agora o nó do norte na casa 5 em Gêmeos, o nó do sul em Sagitário na casa 11. E o ciclo que a gente está saindo, de janeiro de 22 a julho de 23, o nó do norte em Touro e o nó do sul em Escorpião lá em cima. Então, há uma ênfase do nó do norte na casa 4 de família, de temas relacionados à família, do doméstico, do lar, bens imóveis, uma atenção ali e uma revisão de alguma forma nesse rumo de vida, né, que é a casa 10, o norte, carreira, profissão, metas. Ok? Bueno, vamos lá. E finalmente, o último, não, mas nunca menos importante, signo de peixes. Relembrando todo mundo, estou fazendo um resumaço aqui dos eixos, dá uma olhada no vídeo 2, para você ter mais vantagem das explicações do que esses eixos significam. A ideia aqui é eu ir juntos, né, olhando esse período passado, para que a gente possa ressignificar esse ciclo que começa agora, ok? Então, de dezembro de 2004 a junho de 2006, onde estamos agora, isso está se repetindo agora, ok, pessoal? Nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, eixo 28, eixo dos recursos, meio de produção, aqui o dinheiro compartilhado, né? Sexualidade, olhar os temas de transformação profunda, isso sendo revisado, que é a casa 8. Então, eixo de apego e desapego é a bola da vez. O norte ali puxando para a forma de ganhar dinheiro, quais meios de produção, pensando em recurso, pensando em planos envolvendo dinheiro, né? Envolvendo essa materialidade, essa sustentação. De junho de 2006 a dezembro de 7, o nó do norte em peixes e o nó do sul em virgem, sempre fazendo a paradinha aqui quando a gente falar da cruz do mapa. O nó do norte no nosso signo
amplia ou dá um norte, a bússola coletiva está na mesma direção da nossa forma de ser, né? Que ou signo ascendente, ou se você tem planetas importantes em peixes, essa expressão é favorecida, né? Tá inflada essa forma de expressão do eu sou mais eu, né? De junho de 6 a dezembro de 7. Sempre que a gente mexe com o comportamento, nós invariavelmente mexemos na nossa relação, na forma como a gente expressa, troca, concede. Então, o nó do sul está sendo revisado aqui. Então, áreas de parceria, associação, sociedades, de alguma forma sendo revisado de junho de 6 a dezembro de 7. Depois, dezembro de 7 a agosto de 9, nó do norte em Aquário, nó do sul em Leão, acionando o eixo do serviço, né? Sendo casa 6, cotidiano, dia a dia, saúde, né? E o nó do norte, isso é interessante, né? O nó do norte nas áreas que são análogas ao nosso signo, ou signo ascendente, né? Que é o nó do norte puxando a direção, né? Para esse lado de entrega, de espiritualidade, de saber que tem uma fé em algo maior, que é tão pisciano, né? Pisciano quase não é deste mundo, gente, né? Então, o Peixes tem uma visão refinada, antimatéria, difícil, tá, né? Tem muitas vezes que quem tem Peixes muito forte, Netuno muito forte, quase não sou daqui, né? Mas tá? Então, é trazer essa espiritualidade aqui para nós. De agosto de 9 a março de 11, nó do norte em Capricórnio, nó do sul em Câncer, eixo da criatividade, né? Filhos, processo autoral e criativo, e a casa de planos, projetos futuros, como divulga os talentos para o mundo, que é a casa 11. Os eixos 5, 11 e também o eixo 3, 9 trazem a facilidade por elemento, né? Então, normalmente são signos que estão ou no mesmo elemento ou em elementos complementares. Então, Câncer é um signo de água, assim como Peixes, e Capricórnio é um signo de terra que complementa o signo de água, ok? Esse complemento é super importante. Então, o nó do sul, revisando esses processos criativos, também vida afetiva, que aqui é a casa 5, e é a casa das alegrias, né, das diversões, casa 5. E o nó do norte ali em Capricórnio, na casa 11. Março de 11, agosto de 12, nó do norte em Sagitário e o nó do sul em Gêmeos, Sagitário na casa 10, Gêmeos na casa 4. Quando passa pela casa 10, que a gente está falando da cruz do mapa no começo, aqui nós temos a bússola, o norte, na mesma direção das metas, carreira, profissão. Pensa aí o que aconteceu em termos de carreira e tal, que possa ter te favorecido, e de alguma maneira a revisão de base, lar, do ninho, do emocional, que é a casa 4, bens imóveis, lar, enfim. Agosto de 12, fevereiro de 14, nó do norte em Escorpião, nó do sul em Touro, eixo 3-9, eixo da comunicação, aprendizado, mobilidade, o que a gente divulga, né? Enfim. Estamos invertendo o eixo agora. Então, de fevereiro de 14 a novembro de 15, o nó do norte em Libra e o nó do sul em Áries, no eixo, agora, de novo, de recursos, dinheiro compartilhado, só que aqui agora o norte está voltado, né, para esse dinheiro em conjunto, para a sexualidade, para a gente ver o que estava debaixo do tapete, né, nosso, assim, psíquico, que é a casa 8, e o nó do sul, revisando a forma de ganhar, a forma de gerar recursos, a forma de meios de produção, que é esse eixo do apego e desapego, que é o eixo 2-8. Depois, invertemos, estamos no eixo relacional de novo, pessoal. Nó do norte em Virgem, puxando para parcerias e associações, e o nó do sul em Peixes, reformulando comportamentos, reformulando a forma de expressão, né? Então, eixo relacional de novo, os eixos da cruz são importantes. Maio de 17, novembro de 18, nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário, acionando o eixo do serviço novamente, 6-12. Novembro de 18 a maio de 20, nó do norte em Câncer, nó do sul em Capricórnio, acionando o eixo da criatividade novamente, só que invertido agora, né? Nó do norte para esse processo autoral criativo, nó do sul revisando tribos, amigos, planos futuros, né?
como puxando mais essa gangorra para essa forma de criar. Nó do Norte, de maio de 20 a janeiro de 22, Nó do Norte em Gêmeos, Nó do Sul em Sagitário. Invertemos a ordem agora, gente. De maio de 20 a janeiro de 22, pensa qual foi a reformulação de carreira, meta, profissão ali, eventualmente para você. E o Nó do Norte puxando para a base, família, raízes, ali na casa 4. Esse ciclo que a gente está saindo, janeiro de 22 a julho de 23, o Nó do Norte em Touro, minha cabeça dando um nó, claro, né? Fica, paciência comigo. Nó do Norte em Touro e Nó do Sul em Escorpião, eixo 3-9, ok? Acabando de sair disso, né? Uma ênfase de comunicação, área de irmãos, parentes próximos, o meio social imediato, e, de alguma forma, uma reformulação de crenças, filosofias, vida acadêmica, questão ligadas ao exterior, o que aconteceu aí? Adoro histórias humanas. E estamos finalizando esse ciclo para voltar, como eu falei no início, para o eixo 2-8, que é o eixo de recursos, novamente, ok? Bom, primeiro, vamos lá, estamos chegando ao final de um vídeo longo. Se você está aqui o tempo todo, super agradeço, estou quase lá, vamos lá. Eu quero relembrar o que eu fiz nos 3 vídeos, que eu acho que nunca é demais falar, que os eclipses caem sempre perto dos nodos, por isso a gente está vendo as áreas, o eixo de experiência que vão ser acionados pelo eclipse. No vídeo 1 está explicado os efeitos do eclipse, para você entender melhor. E os próximos eclipses, as datas, nunca é demais falar. Eclipse solar de lua nova, dia 14 de outubro, 21 graus de Libra. Eclipse lunar de lua cheia, 28 de outubro, 5 de Touro. Última passadinha por Touro, tá? Sempre tem um resquíciozinho ali de algum eclipse. Legal a gente pensar que área você tem Touro, que tem alguma pinceladinha ainda para dar ali, certo? Eclipse lunar, 25 de março, a 5 graus de Libra. Eclipse solar, 8 de abril a 19 de Áries, ok? Graus aí para vocês olharem os seus mapas, se aprofundarem, ok? O que mais? Não, isso aqui já acabou. Queria agradecer um monte, lembrar vocês de assistir a introdução, queria ouvir a opinião de vocês, ver como tem um fascínio por histórias humanas, então, deixa eu parar de compartilhar para ver vocês aqui, como isso ressoa para você, se você fez uma checagem de biografia, para mim fez um monte de sentido, então resolvi dividir com vocês também, e aguardo seu comentário, faz sentido, não faz sentido, ficou dúvida, e estou aqui no preparo de outros materiais, e quero ouvir a sua opinião, então se você tem ideias e dicas e sugestões, é isso, beijo enorme, deixa eu ir finalizando aqui, a gente se vê por aqui. Beijo para todo mundo. Ótimo novo ciclo nodal para você. Beijo.